dia a todos. Hoje, 4 de maio do ano 2023, às 8 horas e 1 minuto, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono a respeito da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. As boas-vindas aqui ao desembargador João Rebouças. Seja bem-vindo, desembargador João. É uma honra tê-lo conosco. O desembargador Cláudio, já veterano aqui na Câmara Criminal. Eu não tenho nenhuma proposição a fazer. Passo a palavra ao desembargador João Rebouças. Comunicações, indicações e propostas. Os votos de boas-vindas e dizer que a honra e a alegria e a satisfação é minha integrar tão elevado colegiado. Obrigado. Desembargador Cláudio Santos, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, mais uma vez estou aqui ao lado de Vossa Excelência, do doutor Anísio Marinho, e agora, ainda mais agregando com a presença do excelentíssimo desembargador João Rebouças, que vem trazer aí novas luzes para melhorar a qualidade das nossas decisões sobre veterano. Eu me lembrei de um filósofo alemão que diz que, em palavras mais simples, que ao olhares muito para o abismo, terminarás por se apaixonar um pouco por ele. Então, ou se sentir atraído um pouco por ele. Então, o direito penal é mais ou menos isso, né? É um abismo que, olhando muitas vezes, terminarás por se sentir atraído por ele. De formas que, em bom tempo, eu tirarei férias e me desapaixonarei pelo direito penal e pelos processos penais ainda há tempo, senhor presidente. Mas, de qualquer maneira, expresso com essas minhas palavras, com um pouco de ironia e um mínimo de sabedoria, para dizer do prazer que tenho de estar aqui novamente nesta excelsa Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Aproveitando esse momento descontraído, o desembargador João esteve ausente aqui da Câmara Criminal, por muito tempo afastado. O desembargador Cláudio não teve outras tantas vezes. Tantas vezes aqui, recentemente, em 3 oportunidades convocadas, e sempre, toda sessão aqui, a inteligência que é particular, e todos nós temos o privilégio de compartilhar aqui nas bancadas do Pleno da Câmara. Aqui na Câmara Criminal ele tem feito diferença, não é isso, doutor Anísio? Verdade. Não só zoada, mas faz diferença mesmo, deixando registrada a sua posição, como de costume, e essa paixão que a gente tem dito aqui, tem a oportunidade de repente, aí trazê-lo aqui para ter assento na Câmara Criminal. De repente a gente constrói mais aquela composição que tínhamos, né? Não só 3, 4, né? Trazer o desembargador Cláudio. Mas vamos lá. Esgotada a etapa administrativa, vai à ordem jurisdicional. Nós temos aqui, com sustentação oral, o primeiro é o de número 87, na ordem cronológica, o agravo interno em habeas corpus criminal número 800460, dígito 53, ano 2022. Agravante José Suelde Silva da Costa, advogado doutor Alan Cleito Pereira de Almeida. O relator é o desembargador Cláudio Santos. Está em mesa, desembargador Cláudio? Está em mesa, desde a sessão passada está em mesa. O advogado tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, presidente desta honrada Câmara Criminal. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, relator do presente caso. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, que vem, como o desembargador Cláudio falou, trazer mais luzes a essa casa. Professor, e nas palavras do também professor Pontes de Miranda, representante do Ministério Público
Dr. Anísio Marinho, que nos presenteia com lições valiosas sobre o direito e, sobretudo, sobre a justiça. Serventuários, serventuárias, especial oficial de justiça, a partir de quem eu quero abraçar todos, lembrando também do meu pai, que serviu essa casa com bastante apreço e zelo. Senhores desembargadores, o presente caso, ele traz algumas questões que chamam bastante atenção. A primeira questão, e é uma questão de fato, é que o habeas corpus, ora em julgamento, ele foi impetrado perante essa corte no dia 26 de janeiro de 2022. Então, nós temos em tramitação um habeas corpus, que tem um rito célere, sumaríssimo. Nós temos em tramitação esse habeas corpus há aproximadamente 1 ano e 4 meses. O segundo fato que chama a atenção, excelências, é que esse habeas corpus, ele tem como objeto uma prisão preventiva que está em vigor desde 1º de dezembro de 2014. Talvez seja essa prisão preventiva a mais duradoura do estado do Rio Grande do Norte. E talvez seja essa prisão preventiva a mais duradoura do estado brasileiro. É uma prisão que dura mais de 8 anos. E agora, em dezembro de 2023, se estiver em vigor, que nós não acreditamos nisso, ela completará 9 anos de existência. Eu acredito que nem em países ditatoriais existe a prisão preventiva com duração de mais de 8 anos. Uma outra questão que nos chama a atenção, excelências, é que o habeas corpus, ele foi motivado pelo fato de a juíza de primeira instância não ter processado um recurso de apelação manejado pela defesa ainda em 2017. E um outro ponto que chama a atenção, excelências, é que o processo originário, ele simplesmente sumiu da Secretaria da Vara. E esse processo, só lembraram dele depois que essa defesa enviou um e-mail à Vara solicitando vista dos autos. Muito bem, excelências. Na primeira avaliação que essa corte fez sobre este caso, foi proferida uma decisão que não tinha vínculo com os fatos postos na inicial. E essa defesa impetrou um habeas corpus perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de onde saiu uma decisão determinando que esta corte julgasse o mérito do habeas corpus. Eu confesso a vossas excelências, assim como confessei ao desembargador João ontem em despacho, que a decisão do STJ, ela apresentou uma contradição passível de embargo de declaração. Isso porque, no penúltimo parágrafo, a decisão falou que o Tribunal do Rio Grande do Norte deveria julgar o mérito do habeas corpus, porém, no dispositivo, foi determinado que avaliasse a tempestividade do recurso de apelação da defesa. E aí, esse tribunal, julgando no sentido do dispositivo da decisão do ministro do STJ, concedeu a ordem reconhecendo a tempestividade recursal. Porém, ainda não foi atingida a finalidade do remédio constitucional. E por essa razão, novamente, a defesa buscou a jurisdição do Tribunal da Cidadania deste país e, para se ter noção da gravidade dessa situação, quando esse advogado, esse simples advogado, despachou com o assessor do ministro Messor, na quinta-feira à tarde, no dia seguinte, o ministro Messor decidiu, concedendo novamente a ordem de habeas corpus, e desta feita, sendo mais claro, dizendo que essa Corte Estadual de Justiça
deveria analisar o habeas corpus do paciente em sua integralidade. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Excelências, quando foi proferida a sentença em novembro de 2017, foi mantida a prisão preventiva ao argumento de que, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante todo o processo, ele deveria continuar custodiado, e o argumento final foi de que aqueles motivos apresentados em novembro de 2014 ainda persistiam para manter a prisão preventiva. Senhores desembargadores, em abril de 2019, a nossa legislação processual penal sofreu uma alteração feita pela Lei 13.964. Essa lei entrou em vigor em abril de 2019 e trouxe uma redação ao parágrafo único do artigo 316, dizendo que a cada 90 dias a prisão preventiva precisa ser reavaliada. Excelências, a prisão preventiva do paciente, com base nessa legislação, ela deveria ter sido avaliada até o dia de hoje, pelo menos 16 vezes. Seriam 16 oportunidades para o Poder Judiciário manter ou revogar a prisão preventiva. Entretanto, até a presente data, por incrível que pareça, a prisão desse cidadão não foi reavaliada uma vez sequer. Excelências, são quase 9 anos de prisão preventiva. E eu fui estudar um pouquinho sobre direito comparado. No nosso vizinho Paraguai, que é um país muito menos desenvolvido que o Brasil, existe causa de extinção da punibilidade na hipótese em que o processo demora mais de 3 anos de tramitação. No Chile, por exemplo, doutos desembargadores, a defesa não precisaria impetrar um habeas corpus desse que está aqui em julgamento. Porque lá no Chile, os juízes, com certeza, teriam revogado essa prisão. E é nessa linha, excelências, com base na Constituição Federal, que garante a todo cidadão brasileiro a liberdade como regra, que garante a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, que garante a razoável duração do processo, a partir do que os tribunais interpretam que a prisão preventiva não pode significar antecipação de pena, com base nessas tão mal faladas palavras desse simples advogado, repito, a defesa está aqui pedindo a vossas excelências, rogando a vossas excelências, façam justiça a esse cidadão. Ele não pode ficar tanto tempo preso preventivamente, até porque existe um recurso em tramitação e ele pode ser declarado inocente. Então imaginem, excelências, mais de 8 anos de prisão, mais de 8 anos de prisão preventiva, e a defesa trabalhando em um habeas corpus há 1 ano e 4 meses nesse tribunal, pedindo a liberdade desse cidadão. Não é razoável, excelências. Não é razoável que essa prisão seja mantida. Existe a nulidade processual, porque o recurso da defesa não foi processado pela magistrada. Isso viola o devido processo legal, viola a ampla defesa, contraditório e o direito ao duplo grau de jurisdição. Com base nisso, excelências, a defesa pede a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do processo e relaxar essa horrorosa prisão preventiva. Muito obrigado, excelências. Desembargador Cláudio Santos, como vota Vossa Excelência? Excelência, embora o voto esteja disponibilizado desde antes, eu quero fazer aqui algumas considerações e adianto que nas circunstâncias atuais, acho que a decisão mais adequada, mais pertinente, mais justa, a meu entender, é esta aqui. Embora veja com
uma simpatia à evolução desse posicionamento do tribunal, naturalmente por outros colegas que vão se deparar com essa questão posteriormente. Mas diga aqui, esse agravo interno em habeas corpus, interposto por José Suelde Silva da Costa, contra a decisão que concedeu ordem restritamente no sentido de reconhecer a tempestividade do recurso do paciente na hora devendo ser processado e julgado. Sobre essa questão, diz o impetrante que o paciente foi preso em 1 de dezembro de 2014, em decorrência da prisão temporária posteriormente convertida em preventiva na ação penal número X, em que se apurou o homicídio de Alan Anderson Aquino Xavier. Diz ainda a defesa que o paciente foi condenado pelo tribunal do júri a apenas 18 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo mantida sua prisão preventiva, bem como impetrou os habeas corpus números X e Y, ambos da relatoria do desembargador Glauber Rego, visando a revogação da prisão preventiva, mas não logrou êxito nessas decisões. Diz ainda que houve apelação tempestiva da sentença condenatória, porém somente o recurso do Ministério Público foi recebido e submetido a julgamento por este tribunal. Transitado em julgado, gerou o processo de execução penal. Enquanto houve um grave erro em relação ao recurso defensivo, eis que não foi localizado na Secretaria conforme certificado em março de 2021 e afirmado, muito bem afirmado pelo advogado na tribuna. Aduz ainda que desde 1 de 12 de 2014 o paciente segue preso em razão de um processo manifestamente nulo devido à ilegalidade ocorrida, consistente na falta de recebimento, processamento e julgamento da apelação defensiva, configurando a violação ao devido processo legal e ao direito ao duplo grau de jurisdição. Postula a concessão da liminar para, considerando a nulidade processual de ordem absoluta, ser reconhecida e declarada no mérito e fosse determinada a baixa do processo de execução penal entrando perante a primeira vara regional de execução penal, originária da ação penal básica, bem assim relaxada a prisão preventiva do paciente expedindo-se alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar, mantendo a liberdade, além de reconhecer a nulidade da ação penal número X, a partir da decisão do recebimento da apelação, tendo em vista o não recebimento, processamento e julgamento do recurso da defesa interposto tempestivamente, e determinar ainda que a autoridade coatora recolha definitivamente o processo de execução penal respectivo, informando isso ao juiz da Vara Regional de Execução Penal do Rio Grande do Norte e, por fim, determinar a restauração dos autos para somente após isso seguir o trâmite processual até o seu final. O processo foi inicialmente distribuído ao gabinete do desembargador Glauber, que o remeteu para a prevenção do desembargador Saraiva, o qual alegou suspeição, motivo que enseja remessa a esta relatoria. A decisão em deferir no pedido liminar, mantendo a não concessão do direito de recorrer em liberdade por permanecer o requisito da prisão preventiva. A 6ª Procuradora de Justiça opinou pela denegação da ordem impetrada. Acórdão julgado por esta Câmara Criminal denegando o right, mantendo a sentença contra a não concessão do direito de recorrer em liberdade. Eu vou fazer questão de ler um pouco mais do que o normal. Tenha atenção ao doutor advogado e as pessoas que estão assistindo, e também para ficar registrado. Decisão do STJ, proferida pelo ministro João Otávio Noronha, no HC número X, em 2022, no qual o impetente alegou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do fato do Tribunal de Origem não ter recebido o recurso de apelação interposto dentro do prazo processual, acarretando nulidade da execução e, por consequência da prisão que está submetido o paciente,
sem nada mencionar em relação ao requisito da preventiva, assinalando que se trata do caso de concessão da ordem de ofício nos termos apresentados no parecer ministerial, a fim de determinar que o Tribunal de Origem enfrenta a matéria requerida. Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus, conceda a ordem de ofício para determinar que é o Tribunal de Origem, no que está grifado. Não conheço do presente habeas corpus, conceda a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de Origem enfrenta a matéria relacionada à tempestividade do recurso de apelação suscitada pela defesa no habeas corpus número X. Essa questão houve agravo regimental, mantendo a decisão. Na decisão proferida pelo ministro Messua Azulay Neto, que não conheceu do habeas corpus, contudo, concedeu ordem de ofício para anular parcialmente o julgamento constante do acórdão proferido nos autos do agravo interno em habeas corpus número X, em relação aos pontos omissos, determinando que sejam apreciadas pelo Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, como entender direito às questões ali deduzidas na integralidade do peticionado, garantindo o direito de sustentação oral nos termos legais. São as questões relatadas no vertente processo. O voto que eu tive aqui de examinar, enfrento todas essas questões e digo que quanto à apelação ministerial também, não há nenhuma irregularidade a ser remediada, tendo já sido julgada e provida com a mesma reforma da pena de hora agravante para 21 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão. O fato de o recurso defensivo não ter sido localizado anteriormente nos autos, por essa razão, não ter sido processo julgado, não impede a nulidade do apelo ministerial. Continuo aqui no que consiga abreviar. Vê-se, portanto, que não há razão para se acolher a pretensa nulidade absoluta da ação penal, a partir da decisão de recebimento das apelações interpostas. Também se encontra prejudicada a insurgência referente à tempestividade do recurso defensivo e o seu processamento ao término da restauração dos autos, já vista essa fato ter sido superada, de modo que será julgado o recurso de apelação interposto pelo órgão agravante. Em relação ao pleito de baixa do processo de execução penal e oriundo da ação penal, viável acolhimento em parte. E traga aqui a informação do juiz de execução penal. Informa, ademais, que após a manutenção da condenação e aumento da pena pelo tribunal, foi autuada a execução penal para o cumprimento da pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, pelo qual foi mantido hora paciente preso, em razão do tempo e regime inicial do cumprimento da pena fixado, conforme já fundamentado em decisões anteriores. Assim, após o julgamento em 19 de nove de 2018, da relatoria do desembargador Saravia Sobrinho, foi autuada a execução penal número X, a qual foi posteriormente apensada a execução penal 22 e 26, a anterior era 1049, em que é executada a pena em que são executadas as penas unificadas relativas às condenações nas ações penais número X, Y e Z. Contudo, como resta pendente o julgamento do apelo defensivo, deve-se a ação penal número 0664, excluída da execução penal número 22 e 26. Ou seja, deve-se executar apenas uma das condenações, porque a outra está a depender do exame dessa apelação. No que concerne ao pretenso relaxamento da prisão preventiva, ou seja, a não concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença em face de não recebimento, processamento e julgamento da apelação defensiva, não assiste razão ao impetrante. Ressalte-se inicialmente que a matéria havia sido examinada no julgamento do acórdão do Wright, o qual não sofreu embargo de declaração, entretanto originou
a resignação do impetente diretamente no STJ e as decisões posteriores dessa Corte Superior, entre outras, ordem de habeas corpus. Não obstante o referido acordo, não houve exame acerca da ausência da correlação entre a pendência de julgamento da apelação defensiva e a manutenção da prisão cautelar, o que será enfrentado a seguir. Do exame da insurgência exarada, na ordem impetrada, bem assim no agravo interno, há de ser ratificado o acordo quanto à não concessão de direito reconhecido, pois suficiente fundamentado. Disparo efetuado em plena via pública, o perigo libertado sem fedecias nas circunstâncias em que o crime foi cometido, revelando o grau de periculosidade da agente, sendo certo que a liberdade do mesmo continua por aí. Infere-se dos autos que o representado é acusado de prática de homicídio qualificado, porque, segundo narra o pedido, em junho de 2014, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Alexandre Aquino Xavier sem justa causa, causando a sua morte e, na sequência, empreendeu fuga. Permanecendo em liberdade, o representado oferece grande risco para a sociedade, principalmente considerando a motivação que se mostrou para a suposta prática delituosa. Eu quero fazer aqui, senhor presidente, uma digressão no sentido de dizer que independentemente de quaisquer outras questões, muito elogiável a insistência, a persistência, o trabalho do ilustre advogado, que eu não conhecia apenas de vista, mas despachei com ele 2 vezes, que esteve no meu gabinete, prontamente, ouvi atentamente, examinei o processo com desprendimento que deve ser aplicado ao caso, e digo que é possível, deve realmente insistir na relevância de alguns aspectos que não estão ainda constando dessa decisão no contexto, para que exaura o direito à ampla defesa que se acha possuidor. Então, senhor presidente, não se trata aqui de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sobretudo porque permanece a necessidade de garantir a ordem pública. Desse modo, estando a medida constritiva em consonância com os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 e 313, inciso 1 do CPP, e devidamente fundamentado, corroborado pela sentença condenatória, não se afigura qualquer ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Ademais, não se reputando possível a pretensa nulidade da ação penal, há de ser reformado o acordo do julgamento durar, tão somente para excluí-lo do processo de execução de pena. Ante o exposto em consonância parcial com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, reforma parcialmente o acordo de julgamento durado para determinar a exclusão da ação penal número 0100664/2014, da execução penal número 0102226, porque uma depende ainda da apreciação do recurso. E é como voto, senhor presidente, com as considerações adicionais. Desembargador João Rebouças, como vota Vossa Excelência? Desembargador Cláudio, o advogado falou que a preventiva foi decretada em dezembro de 2014. Isso? Mas não é uma condenação. Na condenação, o juiz manteve a preventiva. Manteve e no recurso do Ministério Público aumentou para 21 anos, né? Há uma condenação e há essa dependência do julgamento desse outro recurso da parte que se perdeu aqui no tribunal, não sei o que é que houve, talvez até pela transformar os autos físicos em... Excelência, me permite uma questão de fato? Pois não. Na verdade, o processo ele tramitou em segredo de justiça até a segunda instância. Eu não sei por qual motivo. E aí aconteceu esse equívoco sem que a defesa tivesse conhecimento em razão desse segredo de justiça. E, na verdade, o paciente está preso desde junho de 2014, porque primeiro ele foi preso temporariamente, eu não discuti a prisão temporária, e em dezembro deu-se cumprimento à prisão preventiva. Ok.
desembargador João. Em virtude dessa... É estranho, né? Uma prisão dessa demora... Eu acho que desde 2014, realmente... Mas é uma condenação. Isso. A preventiva é para que ela não é impedido de recorrer em liberdade. E eu acho que quando a sentença condenatória restabeleceu os critérios da prisão preventiva, eu acho que ela superou esse excesso de prazo. Por isso que eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas eu achei que... O que está se excluindo aqui é a execução de uma pena que não está ainda Isso, definitiva, né? isso. Precisa ser reavaliada. Estou acompanhando. Acompanha o só uma relator? informação, Pois não. de fato, esse recurso já está tramitando? Esse que se perdeu? Excelência, está tramitando sim, porém não houve ainda a conclusão da restauração dos autos lá na primeira instância, apesar de a juíza ter remetido o processo para cá. Mas se perdeu Eu no até- sistema? Dentro do sistema era... Ele sumiu, Excelência, ele sumiu da secretaria. Ele sumiu lá na Estranho, primeira instância. Estranho, né? Ele sumiu, desapareceu. Isso está provado no habeas corpus. Que estranho. Eu sou incidental. E eu sou vogal. Eu acompanho, ratifico meu voto registrado no sistema, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um outro processo em que há a atuação do doutor Alain, é o número 96 na ordem cronológica, habeas corpus número 80.42.67, dígito 47, e o ano 2023. Impetrante, doutor Alain Cleito Pereira de Almeida. Paciente, Flávio Melo da Costa. Autoridade coatora, juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator. Processo em mesa. Doutor Alain, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu renovo os meus sinceros cumprimentos a vossas excelências. Desta feita, eu corrijo um equívoco grave. Na primeira oportunidade, eu não abracei os meus colegas advogados e as minhas colegas advogadas. Quero corrigir esse equívoco gravíssimo e abraçar todos os colegas de profissão, abraçar também os policiais que fazem a segurança desta casa. E nesse segundo habeas corpus, excelências, o paciente Flávio Melo da Costa, ele foi preso em tese, em situação de flagrante, no dia 17 de março de 2023. A sua audiência de custódia se realizou no dia 19, 2 dias após a prisão em flagrante, e nesta oportunidade a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Para fazer isso, a douta magistrada, ela ponderou sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de aproximadamente 200 gramas de cocaína apreendida, e ela destacou também elementos inerentes ao próprio tipo penal, de modo a tentar justificar a custódia preventiva. Num primeiro momento, essa defesa pondera que, em caso de apreensão de 311 quilos de cocaína, onde foi feita a prisão em flagrante da pessoa portadora ou possuidora da droga, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça deferiu medida liminar em habeas corpus, dizendo que a quantidade da droga, por si só, ela não deve justificar a prisão preventiva. A discorrer sobre os elementos inerentes ao tipo penal não justifica adequadamente a custódia cautelar. Essa decisão foi da lavra do doutor Olindo Menezes, desembargador convocado, com assento na cadeira da 6ª turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E nessa linha, e é exatamente nessa linha que o presente habeas corpus foi impetrado. Ora, excelências, se os argumentos utilizados para a prisão preventiva forem replicados em todos os processos do Rio Grande do Norte, em todos os processos do Brasil,
todas as pessoas presas por tráfico de drogas em flagrante serão presas preventivamente. E aí, excelências, haverá uma violação à lógica processual penal, à lógica imposta pela Constituição Federal. Mas que lógica seria essa? Obviamente que é a lógica de manter a prisão como a liberdade como regra. O que os tribunais, inclusive este tribunal, tem dito é que a decisão que faz o cidadão ser preso, ela precisa estar fulcrada não só na gravidade do crime, mas em circunstâncias outras que mostrem o real periculo libertatis. Não tem esse requisito na decisão com toda a vênia. E eu preciso ressaltar, excelências, o paciente, ele provou nos autos, é taxista, tem 2 filhas, é casado, e os próprios policiais militares que fizeram a prisão em flagrante relataram fatos que deixaram dúvidas sobre a culpabilidade. Os policiais militares disseram basicamente o seguinte, desembargadores, que se deslocaram ao local de um acidente automobilístico e acharam necessário fazer uma busca e apreensão nos veículos, fazer uma revista nos veículos envolvidos no acidente. E disseram ainda que, conforme um vigia que testemunhou ocularmente os fatos, havia uma segunda pessoa no carro do paciente, que era um carro de táxi, e essa pessoa fugiu do local antes da polícia chegar. Então, excelências, eu não quero aqui discutir o mérito da ação penal. Obviamente que não estamos no campo oportuno. Mas eu quero dizer a vossas excelências que a presunção de inocência precisa ser garantida ao cidadão. A Constituição diz isso para todos nós. Presume-se a não culpabilidade até o trânsito em julgado da sentença penal. E se a testemunha policial diz que tinha uma segunda pessoa no carro do paciente, que o carro do paciente era um táxi, o policial não diz que era um táxi, mas era um táxi, está lá. A carteira de taxista está aí no habeas corpus também. Se existia uma pessoa que fugiu e o paciente está dizendo que essa droga não era dele, e o paciente está dizendo que essa droga era da pessoa que fugiu, nós precisamos ponderar esses fatos à luz da Constituição e assim presumir a não culpabilidade. Ora, excelências, a primeira decisão que sai na persecução penal é a decisão de prisão preventiva. Quando o Código de Processo Penal diz a prisão preventiva é a última ratio. Existem tantas outras medidas cautelares que poderiam ser aplicadas ao caso, considerando que o paciente é taxista, considerando que ele disse que estava com um passageiro no seu táxi, considerando que ele disse que esse passageiro fugiu e que essa droga era dele. Considerando essas circunstâncias, poderia muito bem ter sido aplicada qualquer outra cautelar. Monitoramento eletrônico, obrigação de comparecer periodicamente ao juízo. Enfim, o artigo 319 diz lá várias medidas cautelares diversas da prisão que poderiam muito bem ter sido aplicadas. Mas a primeira decisão que vem é exatamente a decisão de prender preventivamente. E esse tipo de prisão, excelências, com todo respeito, tem sucateado o já sucateado sistema prisional norte-riograndense. Tem gerado criminalidade. Porque se o cidadão chega hoje no presídio, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher uma facção. A primeira pergunta que se faz é, você é de qual facção? Ele diz, eu não sou de nenhuma. Não, mas aqui você tem que escolher uma. Porque você vai viver do lado de uma. Então, o que nós estamos fazendo é dizer ao cidadão que ele tem que escolher uma facção para se vincular no sistema prisional. Infelizmente, essa é a realidade. Eu preciso dizer,
Por isso, excelências, que a prisão é a última ratio. Por isso que o legislador se preocupou em estabelecer isso no nosso ordenamento jurídico. E é nessa linha que a impetração está aqui, a dizer, com todo respeito a vossas excelências, que é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas ao paciente, considerando, sobretudo, o depoimento do policial que fez a prisão em flagrante. Se depois da audiência de instrução, que está marcada para 21 de junho, o juízo de piso entender que o cidadão deve ser condenado, que seja proferida a sentença condenatória e que ele cumpra a pena. Mas, ainda ponderando essa hipótese, é possível que ele não fique no regime fechado após a sentença. Então, o cidadão tem que esperar a sentença para ser posto em liberdade? É essa a lógica do processo penal? Com todo respeito, essa simples defesa entende que não é essa a lógica, não deve ser essa a lógica. E é por isso que, mais uma vez, agradecendo a atenção preciosa de vossas excelências, a defesa pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que impondo medidas cautelares diversas. Muito obrigado. Resumindo o meu voto, tem uma alegação de ilegalidade da prisão em razão da demora na realização da audiência de custódia, que foi devidamente justificado aqui em razão do momento em que vivenciado a prisão, aquele ambiente de tensão, e aí foi justificada aqui a não realização no prazo de 24 horas. Com relação às alegações na tribuna próprias do mérito, obviamente não devem ser enfrentadas neste momento. Requisitos demonstrados, fundamentos também da prisão preventiva, em especial destaque para a questão do periculum libertatis, em que consiste. O paciente ele tem uma condenação já por roubo majorado e também outras anotações criminais, de modo que a ordem pública reclama aí a sua segregação cautelar. Eu voto pelo conhecimento e denegação da ordem, desembargador Cláudio Santos. Desembargador João Rebouças. Divergência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 90 na ordem cronológica é o habeas corpus número 803722, dígito 74, ano 2023, impetrando Dr. Otoniel Maia de Oliveira Júnior, paciente Felipe Matheus Caetano Calixto, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Pendências. Eu sou o relator. Bom dia, doutor Otoniel. Processo em mesa. Bom dia, excelência. Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Obrigado, excelência, presidente desembargador Glauber e relator deste habeas corpus. Cumprimento o desembargador Cláudio Santos, mais uma vez aqui participando da sessão com a presença de Vossa Excelência. Cumprimento também o desembargador João Rebouças, que também é aqui da nossa região, né, aqui da nossa Salinésia, região da Salinésia. Uma satisfação tê-lo nessa sessão. Cumprimento os colegas advogados, as colegas advogadas, serventuários, pessoal da redação judiciária, aí sempre muito atencioso conosco, para nós, conosco advogados. Excelências, sobre o presente habeas corpus, a defesa a impetração vem buscar o restabelecimento da liberdade do paciente Felipe Matheus Caetano Calixto, que é um jovem de 25 anos de idade que foi preso com uma quantidade de comprimidos de êxtase que recebia pelos Correios. Essa prisão, excelências, aconteceu dia 13 de janeiro deste ano de 2023, portanto, há quase 120 dias. E aí eu vou fazer aqui uma ordem cronológica do andamento processual no primeiro grau. 13 de janeiro de 2023, a prisão. 31
de janeiro foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, e aí foi delimitada a acusação, ele foi denunciado pelo suposto crime do artigo 33 caput da Lei de Drogas. No dia 2 de fevereiro de 2023, foi recebida a denúncia e determinada a citação do Felipe Mateus, do Hora Paciente. Dia 24 de 2 de 2023, e aí eu chamo a atenção de Vossas Excelências para essa data mais específica, dia 24 de fevereiro, foi apresentada a defesa preliminar por este advogado no primeiro grau. Dia 24 de março, 30 dias após a apresentação da defesa preliminar, não havia qualquer movimentação processual. E aí nós entramos com o presente habeas corpus, alegando exatamente um excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência dos requisitos do artigo 312 para a manutenção da prisão, uma vez que o processo se encontrava há 30 dias sem qualquer movimentação. De 24 de fevereiro, data da apresentação da defesa preliminar, até 24 de março, data do protocolo em primeiro grau do pedido de revogação ou relaxamento da prisão. O habeas corpus foi determinado, foi negado a liminar e determinado o pedido de informações do juízo. O desembargador relator, o desembargador Glauber, pediu que nas informações a autoridade coatora informasse por que o processo estava parado há mais de 30 dias e também que justificasse o porquê do não cabimento das medidas cautelares do 319. Prestadas as informações, a autoridade coautora não falou nem sobre a questão da paralisação processual, nem também sobre a não aplicação das medidas cautelares do 319. Nenhuma linha nas informações sobre a possibilidade de aplicação das cautelares, desobedecendo, em nosso sentir, a solicitação dessa Corte, dessa Câmara Criminal. Mas, Excelências, prestadas as informações, foi juntado o parecer do Ministério Público na segunda instância, pela manutenção da prisão, pela denegação da ordem, e eu tive o cuidado de abrir o PJE, está aberto aqui em outra tela, e até hoje, Excelências, o processo ainda está parado. A última movimentação desse processo foi dia 14 de abril, quando, por ato ordinatório do servidor da Secretaria, foi determinada vistas ao Ministério Público para falar sobre o pedido de liberdade protocolado lá em 24/3, 20 dias após o protocolo, aberto vista ao Ministério Público, que hoje, 4 de maio, já mais 20 dias, ainda está sem parecer, e o processo paralisado no seu andamento principal, vamos dizer assim, desde o dia 24 de fevereiro, que foi a data da apresentação da resposta da defesa preliminar. Excelências, eu fiz uma busca aqui nos habeas corpus que eu já fiz nessa corte e não encontrei, no passado recente, habeas corpus deste advogado contra decisões dos juízes aqui da comarca de Mossoró. Com todo respeito ao juízo lá da comarca de Pendências, ao tempo dele, que ele leva para a tramitação desses processos, mas um processo desses, Excelência, aqui na comarca de Mossoró, ele já teria sentença. E tendo sentença, provavelmente Felipe Mateus já estaria em liberdade, porque ele é réu primário, 25 anos, trabalhava de carteira assinada em uma empresa há aproximadamente 1 ano, até a data do fato. Na data do fato, por óbvio, a empresa o dispensou, porque ele está preso, não poderia comparecer ao trabalho. Mas trabalhava de carteira assinada, réu primário, sem vida voltada para o crime, de família sem qualquer histórico criminal, moradores aqui da cidade de Alto do Rodrigues. E a defesa não vê, Excelências, essa gravidade invocada pelo juízo de primeiro grau para justificar a ordem pública para a manutenção dessa prisão. Também não vê, tendo em vista que ele tem endereço fixo, trabalhava de carteira assinada, nenhum risco
à aplicação da lei penal ou ao bom andamento da instrução processual. Também não vê esta impetração, excelências, nenhum risco na liberdade do paciente. Não há nenhum indício de que em liberdade ele voltará a delinquir. Quase 4 meses preso, processo parado desde 24 de fevereiro, portanto, já fevereiro, março, abril, já são 70 dias. Se a gente 24 de fevereiro a 4 de março, são 70 dias, excelências. Tempo suficiente para que esse processo já tivesse tido audiência de instrução e já tivesse sido julgado. Já caminhando aqui para o final, desembargador João Rebouças, a defesa, a impetração pede que seja concedida a ordem, que seja restabelecida a liberdade de Felipe Mateus Caetano Calixto, como já dito aqui, um jovem de 25 anos, sem qualquer histórico criminal, e que está à mercê da vontade do juízo de primeiro grau de fazer o processo ter seu trâmite normal. Reforçando, repetindo, que, se julgado, Felipe Mateus já estaria em liberdade, porque certamente a quantidade de droga, pelos precedentes do STJ, não seriam suficientes para impedir a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33, com o redutor da pena, que o colocaria em regime inicial aberto ou semiaberto. E isso aqui não é futurologia, é estudo dos precedentes do STJ e até deste tribunal, desta Câmara Criminal também. Eram essas, excelências, as ponderações. A impetração requer a concessão da ordem, tendo em vista a paralisação do processo no primeiro grau, com a aplicação das medidas cautelares diversas, inclusive, caso este tribunal entenda necessário, do monitoramento eletrônico. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Daniel. Esse processo ele chamou atenção no gabinete, são quase 1.000 comprimidos de eixas e, a princípio, por se tratar de um jovem, apenas 25 anos, em gabinete a gente tem a prática de apresentar aqui na Câmara voto com medidas cautelares diversas em substituição à prisão preventiva. No caso concreto, no entanto, a quantidade, o modo como praticado, se utilizando dos correios, e também a informação de que a droga seria repassada para um terceiro do estado do Ceará, então até mesmo tráfico interestadual, já chamou atenção no sentido de que, de fato, a cautelar segregatória ela era impositiva. No entanto, o HC ele se limitava a questionar o excesso de prazo, e que também não vejo nenhuma ilegalidade capaz de justificar aí a liberdade do paciente. Como disse o Dr. Toniel na tribuna, em janeiro deste ano, então tem ainda um tempo que não se mostra desarrazoado que justifique a sua liberdade. Eu mantenho o meu voto no sentido de conhecer e denegar a ordem. Desembargador Cláudio Santos. Eu vou conceder a ordem porque entendo que a questão da quantidade não se encontra na previsão da preventiva do 312. Mas sim pode ser valorada a quantidade na fixação da pena, na primeira etapa da pena básica, não é? Então, não vejo a necessidade de manter o paciente preso. Até pela vida pregressa, pela situação de emprego, pelo eventual cometimento de crime, de tráfico de drogas. E
o STJ tem sido claro nesse sentido, de não considerar para a preventiva a quantidade de drogas. Isso vem sendo reiterado de maneira até mais sistemática nos últimos tempos, de maneira que eu ouso divergir de Vossa Excelência, inclusive aqui no HC que eu pensei, 715.577. Há uma aula nesse sentido, de formas que, pedindo máxima vênia a Vossa Excelência, eu concedo a ordem de habeas corpus e também, como com Vossa Excelência, da sua preocupação quanto ao que está colocado no voto de Vossa Excelência. Nisso aí eu estou plenamente de acordo, recomendar ao juízo para que, inicialmente, oficial Ministério Público, que devolva imediatamente os autos, e que 48 horas, em 48 horas, para que volte à mão do juiz, e ele também, naturalmente, se pronuncia a respeito do que está lá posto, se possível, na mesma decisão, o aprazamento da audiência de instrução, para que possa proferir sentença a respeito. Eu acho que a orientação, a recomendação de Vossa Excelência é muito bem colocada, mas conceda a ordem com a fixação de cautelares diversas da prisão, inclusive tornozeleira, ou que o juiz entender necessário para que possa ser aplicada a lei penal. Desembargador João Rebouças. Eu acompanho, Vossa Excelência. Acho que tráfico entorpecente tem um poder potencial muito forte de agredir a sociedade. Vossa Excelência falou aí no crime interestadual. E essas recomendações também eu concordo, acompanho Vossa Excelência. Então, Estou com a garganta horrível hoje. proclamo Pior que os outros dias. resultado a ordem conhecida e denegada por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos, que a concedia condicionada a cautelares diversas da prisão. O próximo é o número 7 na ordem cronológica. Sim, está adiado. Qual é o outro? Não temos mais sustentação oral. Então vamos aqui, julgamento virtual, iniciando pelo veterano aqui na corte, desembargador Cláudio Santos, na relatoria do desembargador Cláudio Santos. Tem algum que precise de parecer oral, desembargador Cláudio? Algum destaque? Sim, desculpe, desembargador Cláudio. Tem pauta anterior. Vamos lá, ela. Pauta anterior, desculpe aqui, que está com o pedido. É o número 86. Número 86, isso. É o habeas corpus criminal número 80-3205, dígito 69, ano 2023. Impetrante, Dr. Marcos José Marinho Júnior. Paciente, Vitor Calista da Silva, autoridade 14, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Canguaretama. O relator, desembargador Cláudio Santos. E já aqui anotado na papeleta que, em 27 de abril do ano 2023, após o voto do relator conhecendo e concedendo a ordem, e do voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho, denegando-a, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Saraiva Sobrinho dispensou a sua presença para a conclusão do julgamento. Eu peço vênia ao desembargador Cláudio e acompanho a divergência lançada pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Como no caso em que julgamos aqui, já nesta sessão, o paciente aqui também tem anotações criminais e não vejo nenhuma ilegalidade que justifique a concessão da ordem. Então, proclamo o resultado. Ordem conhecida e denegada por maioria, vencido o relator, desembargador Cláudio Santos. Redator para o acórdão, desembargador Saraiva Sobrinho.
Este não tem a participação do desembargador João. 87 já foi julgado, não é isso? Então, encerrou. Encerrada a pauta anterior, vamos aqui na julgamento virtual do desembargador Cláudio. Algum destaque nos votos da relatoria de Vossa Excelência? 24, só aquela questão. 24, vamos a ele aqui. A respeito da. Sim, verdade. 24? Adiado por quê? Não. Está em mesa, da minha relatoria. Esse aqui, desembargador Cláudio, de fato, O início do prazo para contagem da prescrição do trânsito de julgado para a acusação, e houve aquela modificação do STJ para isso, que esse termo acós seja de ambos isso. as partes. Eu permaneço ainda com aquele meu entendimento mais benéfico. Então aqui vamos ter o desempate aí com o voto do desembargador João. Deixa eu tentar situar o desembargador João. Aqui tem uma condenação, a pena já sendo cumprida, e aí traz em agravo de execução o agravante a pretensão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, não, era pretensão extensão da punibilidade. É porque são duas. E aí está me faltando aqui a segunda. Mas é por conta já da execução. E aí o entendimento que se tinha era de contava-se a partir do trânsito em julgado para acusação. Recentemente, aqui está no meu voto, acho que agora em 2023, não, 2023 já foi um julgamento fazendo referência. Foi em, deixa eu ver aqui, 26 de outubro de 2022. A terceira sessão do STJ firmou posição, pacificou o entendimento de que a contagem deve acontecer quando tiver o trânsito de julgado para acusação e defesa. E aí, no caso concreto, não teve ainda, aliás, contando a partir do trânsito de julgado para a defesa, não tem o tempo necessário para o reconhecimento da prescrição. O desembargador Cláudio entende que deve-se contar com o trânsito julgado para acusação. E aí, por isso, ele dá provimento ao agravo para reconhecer a prescrição. Está no meu voto aí, lançado. Eu sou mais tradicionalista aí. A terceira sessão... Eu acompanhava essa posição do desembargador Cláudio, mas a terceira sessão eu acho que a gente vai gerar aqui uma expectativa de que com um recurso especial essa matéria necessariamente ela vai subir. E o precedente é agora de março de 2023. Pois é, tem. Aí já está de março de 2023. Mas é o colegiado lá das duas turmas lá do STJ. Então, desembargador João... Eu acompanho Vossa Excelência, peço bem ao desembargador Cláudio, mas eu acompanho. Então, eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e negado provimento por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos, que dava provimento. Na relatoria do desembargador Cláudio, deixa-me ver aqui, tem o 1, o 2, o 3 e o 4, que tem aí anotada a minha divergência. Foi Saraiva? Desembargador Saraiva, Deveriam ser julgados, porque então são embargos de agravo, execução, Então tira de mesa, né? Desembargador João concorda? Concordo, claro. Então o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso, perfeito. Perfeito. Mais prudente. E o 21 também. 21, pronto. Então o 1, 2, o 3, o 4 e o 21 retirado de mesa. Os demais do desembargador
Não, eu comecei pelo desembargador Cláudio. Então, estou de acordo. O desembargador João, tem alguma Não, sem divergência. Sem divergência. O Ministério Público, alguma observação? Não, Excelência. Não há. Do desembargador João, algum destaque? Não, só tem o São 89 e o 93 que estão aí. Então, eu não tenho nenhuma divergência. Desembargador Cláudio. Não. Ministério Público, alguma observação? Sem observação, Excelência. Então, Voltando aqui no 24. Então, julgados à unanimidade nos termos aí já registrados no PJE. Tem parecer oral no 24? Certo. No 24, doutor Anísio. Parecer pelo acolhimento da preliminar, Excelência. Perfeito. Então, julgamento nos termos aí disponibilizados no PJE. Na minha relatoria, alguma observação, além da que já foi feita, desembargador Cláudio? Não, Excelência. Desembargador João, Não tem. Ministério Público. Também não. Então, julgados nos termos. Posso? Qual? Que são por conta da 25. Tá, vou retomar 25. ao final. Esses aqui, mas é o julgamento virtual que já está. Já estão votados. Já estão votados aqui. Ministério Sim, Excelência. E tem Opino parecer pelo também? acolhimento. 50. Não, mas todos que já foram passados, doutor Anísio já tem conhecimento. Sim, com Inclusive, certeza. doutor Ricardo também, que é o 5571, já se manifestou no sentido de que concorda e que não há nenhuma Perfeito. observação a fazer. Então, o resultado do julgamento nos termos aí já registrado no PJE. Vamos retomar a ordem administrativa. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, a ordem administrativa, aquelas considerações que eu fiz no início sobre o abismo, para não impressionar muitas pessoas, né? Então eu vou ler aqui exatamente as palavras do Friedrich Nietzsche, esse filósofo alemão famoso, talvez um dos mais fecundos e profundos de todos os tempos, na minha percepção, quando ele diz que se você olhar longamente para o abismo também olha para dentro de você. Isso diz muito respeito à questão das depressões, dos momentos de tristeza, dos momentos de reflexão e de autoavaliação da sua vida. Mas, além desta consideração, que depois teve uma nova olhada que eu não encontrei aqui, do outro célebre filósofo alemão, Ludwig Wittgenstein, a respeito, que refez um pouco, floriu essa questão do abismo. Eu gostaria também de recomendar a Vossas Excelências, se possível, usar esse termo de recomendação, e a todos que aqui nos assistem, para ler uma matéria publicada na Conju, ultimamente, da autoria do Dr. Bruno Ribeiro Dantas, a respeito de um tema que me pareceu muito interessante desde o início, até por essa curiosidade crescente com relação ao direito penal, que seria a aplicação de uma pena abaixo do mínimo estabelecido na lei. E, além fora a consistência da argumentação nesse artigo da Conju, a riqueza do vocabulário e a suscitação de uma questão interessante. Lá para as tantas, diz no artigo que realmente se duas pessoas cometerem o mesmo crime e tiverem direito à aplicação da pena mínima no início, um confessando e o outro não, aquele que confessou não terá essa atenuante. E, portanto, a questão da individualização da pena ficaria comprometida. E o STJ, o artigo
emergiu a partir dessa rediscussão do tema, que não é possível aplicar aquém da pena mínima. O STJ afetou essa questão para rediscussão e reavaliação de um tema que é muito antigo. No STJ, adiantadamente com o qual eu concordo, raciocínio e argumentação. Então, são as duas questões, senhor presidente, que eu me despeço da Câmara Criminal por estes momentos, né? Porque eu tenho ainda um processo que eu estou lá como revisor e outras eventuais convocações que eu tenho o prazer de conviver Justamente. aqui com tão aprazível plateia e também pessoal aqui de apoio todo. É pertinente o registro feito pelo desembargador Cláudio, é a rediscussão da súmula 231, se não estou enganado, não é isso? E nós tínhamos aqui quando eu li, comentei até com o doutor Rosvaldo, era quem já tinha nas sentenças dele aqui, quando atuava na área criminal, sempre aplicando a pena abaixo do mínimo legal, considerando aí as atenuantes. E todas elas reformadas aqui na Câmara, né, confirmadas no STJ, mas a matéria agora está em discussão e, como disse o desembargador Cláudio, um artigo muito bem redigido e extremamente atual. E agradecer a Vossa Excelência, sua participação aqui, enriquece a Câmara Criminal, que continue olhando para o abismo, E só confirmando, desembargador Cláudio, Vossa Excelência vai participar no dia 11 do julgamento da apelação criminal, que o advogado estava aqui, que era do Rio de Janeiro, que tinha... É dia 11. Não é isso? É, que Vossa Excelência disse que ia olhar se ia participar ou não, olhou... Eu devo viajar para a Rádio de Seridó dia 13, eu vou entrar de férias, aí vou olhar de Seridó. Jardim do Seridó, já tem uma cidade homônima lá em Portugal ou então na Espanha, certamente, né? Desembargador João continua conosco na próxima sessão, não é isso? Isso. Dia 11, né? Então, dia 11 vai ser julgado o apelo. O doutor Ricardo não é o... Sim, mas aí é por conta da suspeição do desembargador Saraiva. Certo? O processo já está pautado? Está pautado. É um apelo criminal. Veja aí. Para confirmar, porque se Vossa Excelência não participar, a gente já faz a convocação de hoje. Tem a suspeição do desembargador Saraiva. Foi convocado para um processo. Eu até estou examinando esse processo. É o 131. Quem é apelante? Miguel Cabral Nasser Filho, o advogado doutor Flaviano, e tem um outro do Rio de Janeiro. Aí eu sou o relator. Eu também estou convocado para outro processo como revisor. Obrigado. Vossa Excelência, o desembargador Saraiva tem uma suspeição. Doutor Ricardo, exatamente. E aí quem vem para compor é o desembargador João? Não, nesse processo que o desembargador Cláudio está pautado. Pediu pauta já? Que revisor é quem pede pauta. Não, pedi pauta não, mas vou pedir pauta para depois do minhas férias, sabe? Ah, então pronto. Então não será no dia 11. Não será no dia 11. É um processo mais volumoso e eu estou com todo esse processo lá em casa para examinar. Então é o desembargador João, não o desembargador Cláudio. Então dia 11 não tem a participação do desembargador Cláudio, e sim do desembargador João. De qualquer maneira, eu estou aqui para trabalhar, né? Nós. Então, às 9h15 eu declaro encerrada a presente sessão.